Boa noite a todos que nos acompanham neste nosso encontro teológico sobre a fé reformada. O tema de hoje em estudo é a suficiência das Escrituras Sagradas, um dos temas fundamentais da reforma, da teologia reformada, ou mesmo a chave para a conduta da Igreja cristã. O nosso convidado é o reverendo Luiz Alberto Teixeira Sayão, mais conhecido por Luiz Sayão, é pastor batista, teólogo acadêmico, conhecido, biblista, hebraísta brasileiro, que teve uma formação em linguística e hebraico pela Universidade de São Paulo, Brasil. Trabalhou na tradução de várias versões da Bíblia em português. O reverendo tem atuado na área literária há mais de 30 anos, foi coordenador da tradução da nova versão internacional da Bíblia. De 1990 a 2000, trabalhou como editor acadêmico da editora Vida Nova. De 1998 a 2004, e também atuou como consultor teológico da editora Vida Nova. Foi o coordenador exegético e responsável final pela versão da Bíblia Almeida, século XXI, e é supervisor exegético da versão parafraseada da Bíblia Mensagem. Atuou também como consultor acadêmico da editora Egno de 2008 a 2014. Por sua atividade literária, recebeu o prêmio de personagem literária da Associação Brasileira de Editores Cristãos em 2003. O reverendo também tem atuado como conferencista teológico e pastoral no Brasil, nos Estados Unidos da América, na América Latina, destacando os países Paraguai, Equador, Costa Rica, República Dominicana. Na Europa, tem feito as suas conferências na Alemanha, Bélgica, Holanda, Portugal, Grécia. E na Ásia também tem atuado no Japão, na China, Israel, Jordânia e Turquia, falando para diversas igrejas e denominações. O reverendo também apresenta diariamente, e nesse preciso momento, ele acaba de apresentar o seu programa na Rádio Transmundial, que muitos acompanham pela internet, e em 2009 deu início a 2 novos programas na mesma emissora, conversando com Luiz Sayão, de fé e sociedade. Falando do reverendo Luiz Sayão, devíamos roubar quase todo o tempo, é um calibre muito grande, e deste modo vamos pedir ao reverendo para nos levar a Deus em oração. Nosso Pai Celestial, Deus bondoso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pela tua bênção, pela tua verdade, pela salvação em Cristo e por estarmos juntos no reino de Deus através do Senhor Jesus. Queremos agradecer o reverendo Cândido, os irmãos e pastores de Angola e do Brasil, irmanados também pela lusofonia. Nós agora pedimos a tua bênção, a ação do teu Espírito, a direção da tua parte, para falarmos da importância e relevância da tua palavra. Nós te agradecemos e oramos a ti agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, amado pastor, nós queremos agradecer imenso em aceitar o nosso convite, mesmo olhando pela vossa atividade, há um aperto grande, por todos os estudos têm sido online. Reverendo, está à vontade, pode nos saudar e depois pode fazer a exposição bíblica, reverendo, está à vontade. Muito bem, pastor, reverendo Cândido, a ideia é quanto tempo de exposição para falar? Reverendo, nós temos quase 1h20 com a exposição e perguntas. Tá bem, então vamos lá. Bom, quero agradecer de coração, né, o convite, uma honra muito grande estar com os irmãos aí em Angola. Angola já tive oportunidade de visitar de passagem, mas infelizmente não pude ficar
muito tempo, estive somente no aeroporto de Luanda, mas de fato desejo um dia visitar com mais cuidado os irmãos, né? E uma alegria grande estarmos aqui, né, nesse momento para compartilhar a palavra de Deus. Quando nós pensamos sobre a reforma protestante, eu gostaria de lembrar do texto de 2 Timóteo 3, quando Paulo escreve a Timóteo, já que vamos falar sobre as Escrituras e a suficiência das Escrituras. O texto diz, porque desde criança conheces as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando a reforma vai surgir no ambiente europeu, é importante entender que a Europa não tinha a realidade de estados nacionais muito bem definidos, e como acontece em todos os outros continentes, na verdade nós temos no ambiente europeu várias tribos, né, de grupos diferentes, e esse cenário também estava presente nesse ambiente europeu. Nesse contexto, havia o domínio da igreja medieval, né, através do chamado Sacro Império Romano Germânico, e há uma necessidade de uma nova direção espiritual e teológica era muito clara. Por quê? Porque nesse ambiente havia se definido o chamado primado do bispo de Roma, que se definiu no caminho do papado, acabou fortalecendo uma ideia de que a igreja era a autoridade última, estava acima da Bíblia. O dogma da infalibilidade papal se definiu nesse contexto europeu, e apesar de tantas coisas muito questionáveis da história da cristandade medieval, o lugar de veneração e quase adoração de Maria, dos santos, a importância desmedida dos sacramentos, né, e até mesmo a ideia de que a salvação que temos em Cristo poderia ser alcançada também por outros, né, meios que dividiam isso. Então, tudo isso trouxe um grande questionamento, de modo que em vários lugares começou-se a surgir a procura de uma nova orientação espiritual. Nós vamos ver isso, por exemplo, no norte da Itália com os valdenses, vamos ver isso com os lollardos na Inglaterra, com Jan Hus na Boêmia, na República Tcheca. Vamos ver isso nos vários movimentos anabatistas nos lugares de fala alemã. Vamos ver com Calvino em Genebra e Zwinglio na Suíça, e finalmente a reforma com seu impacto maior com Martim Lutero na Alemanha, né? E qual que é o ponto fundamental? O ponto fundamental é o seguinte: de onde vem a nossa diretriz e qual é o caminho de uma espiritualidade adequada conforme a vontade de Deus? As duas alternativas presentes nesse momento envolviam especialmente a ideia mística, através, né, de um elemento de contato místico com o sagrado, as pessoas se sentiam aproximadas de Deus, ou então através da centralidade da igreja, que se entendia como depositária da verdade. E a reforma vai questionar tudo isso e dizer, não, né? Lutero, ele era muito estudioso, antes dos 30 anos alcançou o grau de doutorado,
e começou a lecionar Romanos, Gálatas, e ao ler a Bíblia, e também já versado em grego, né, ele começa a perceber que a mensagem bíblica está diferente daquilo que ele encontra nesse ambiente do final da Idade Média na Europa. E logo ele vai ver, olha, alguma coisa não está correta aqui. Ele avalia isso, era um homem de temperamento muito forte, e assim, como nós sabemos, né, dia 31 de outubro, então daqui a algumas horas aí em Angola, né, em 1517, ao contrário do que muita gente imagina, ele estava, na verdade, chamando para um debate teológico. Ele escreve as 95 teses em latim, né, que era a língua erudita do ambiente europeu, e questiona a maneira como a igreja estava procedendo do ponto de vista teológico e moral. E diante disso, surge toda uma situação complicada, e Lutero vai ter que enfrentar o homem mais poderoso do mundo, né, o rei de Espanha na época, o Carlos V, que também é o imperador do Império aí, Sacro Império Romano Germânico. Né? Em 1521, na Dieta de Worms, Lutero vai enfrentá-lo e vai dizer, olha, e aqui eu estou, né, e eu não posso retroceder, a não ser que seja provado pelas Escrituras. E a partir daí, então, nós vamos ver a reforma luterana, que vai se chamar na Alemanha de reforma evangélica, ao mesmo tempo, paralelamente, o que acontece também com Calvino e com Zwinglio, é uma reforma que rompe com o jeito medieval de pensar, e Lutero teve a felicidade de ter o apoio do famoso Frederico Sábio, né, que o protegeu, e ele foi para o castelo de Wartburg, e lá ele traduziu o Novo Testamento para o alemão em cerca de 3 meses, e assim algumas coisas importantes começam a acontecer, né? A prensa de Gutenberg tinha sido inventada, os textos da reforma, tanto luterana como calvinistas, começam a circular, né? Philip Melanchthon tem uma importância muito grande nisso, né? E logo isso se espalha e a reforma vai ter um espaço especial no ambiente europeu, fazendo com que as pessoas voltem a atenção para a centralidade da Bíblia, para as Escrituras. E como nós sabemos, a reforma enfatizou o quê? Contra a ideia de uma teologia baseada no poder humano, né? Aquilo que Lutero vai falar da teologia da glória, né? Em oposição a uma teologia da cruz, né? A reforma vai enfatizar que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, e somente a Deus deve ser dada toda a glória. E tanto a reforma luterana como o calvinista enfatizaram uma das coisas mais importantes do mundo da reforma, que é o sacerdócio universal dos crentes. Né? Nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, o centro, o fundamento de tudo isso está exatamente no sola scriptura. E isso que nós precisamos, tanto em Angola, como em Portugal, no Brasil, em todo o mundo, entender que o pensamento reformado, protestante, evangélico, ele se fundamenta numa distinção, por exemplo, do pensamento místico, né, que atinge diversos grupos religiosos, até mesmo na cristandade, que entendem que você vai ter um contato com Deus, e esse contato com Deus, de alguma forma, vai trazer uma revelação que permite que você venha a dirigir a sua vida a partir daí. Se esse é o caso, então a Escritura já não tem o papel fundamental que ela deve ter. Por outro lado, a outra ideia é que, em vez de termos autoridade mística, temos autoridade na instituição.
na igreja em si, ou numa figura que tem o centro da autoridade em si, e a reforma vai trazer uma grande libertação. Por quê? Porque uma vez que eu entendo que a verdade de Deus está no livro sagrado, no livro inspirado, no livro infalível, no livro que é autoridade, isso produz uma série de mudanças significativas na minha vida. Em primeiro lugar, esse livro está à disposição de todos. Isso quer dizer que ninguém no corpo de Cristo é essencialmente superior a ninguém, porque a verdade não está numa pessoa, a verdade não está em alguém especialmente ungido, e nem na instituição em si, está na palavra. Portanto, todas as pessoas têm o privilégio e a responsabilidade de estudar e de conhecer a palavra, que em última instância é a autoridade que nós temos diante de nós. É muito interessante a gente ver, quando você visita, né, e vê a figura, por exemplo, de Lutero, né, nas esculturas que fizeram para celebrar a história, ele aparece segurando uma Bíblia, assim, com uma disposição, como quem diz, eu vou conquistar, né, tudo que está à minha volta, dizendo, com a Bíblia aberta eu conquisto o mundo, porque as escrituras são a referência, a autoridade, e, portanto, eu preciso estudar e me apropriar dessa verdade. A outra coisa que chama atenção é que isso produz uma revolução na educação, porque toda a gente nesse ambiente medieval tinha pouca educação, e não havia interesse naqueles que dominavam o povo em que eles tivessem boa educação. E a verdade é que a Europa Central e a Europa do Norte eram muito mais atrasadas, muito menos cheias de progresso em relação à Europa do Sul naquela ocasião. O que fez a diferença foi a reforma. Por quê? Porque uma vez que a verdade de Deus está no livro a ser estudado, toda a gente tem que aprender a ler e escrever. Toda a gente não deve agora depender de uma pessoa ou de algumas pessoas especiais, porque o conhecimento de Deus está à disposição de todos. Por isso, é muito importante ver, por exemplo, que Philip Melanchthon vai definir um novo método de educação, que vai mudar a história do povo de fala alemã e que vai influenciar muito a Europa antiga, porque hoje nós aqui no Brasil, ou mesmo em Angola, olhamos para a Europa assim de maneira como se eles estivessem muito à frente de nós, né? Mas, na verdade, os europeus, nesse tempo, estavam tão precisando de conselhos em várias áreas, né, de situação de atraso, de primitivo, até mesmo em questões de higiene, de ciência, de saúde, e isso só foi possível por uma mudança de atitude na cultura que encaminhou o povo numa outra direção. E a grande mudança que a reforma vai trazer também é a definição de um caminho de liberdade. Porque agora, qual que é a questão? Todos nós estamos numa posição igual diante um do outro. E nós precisamos estudar e entender o texto da palavra de Deus para construir uma realidade a partir dos princípios de Deus. Por isso, no final das contas, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem a liberdade de ler e estudar o texto e deve interpretá-lo. Claro que a interpretação tem que ser bem feita, ela tem que ter fundamentação, não pode ser qualquer coisa que a pessoa queira achar no texto que não está lá. Mas nesse caminho de progresso e desenvolvimento, nós vamos ver como o centro e norte da Europa progride rapidamente, porque a liberdade traz maior democracia e traz desenvolvimento, o que vai acontecer nas sociedades influenciadas pela reforma. Diante disso, nós vamos então ver como o livre exame da Bíblia, né, trouxe
a importância da liberdade, deslocou a ideia de autoridade, abriu espaço para o caminho da hermenêutica, permitiu com que as pessoas tivessem uma variabilidade de ideias, facilitou o crescimento da ciência, do progresso, desenvolveu a educação e afastou-se de uma ideia muito fechada que havia na Idade Média, onde a educação era elitista, puramente metafísica e mais voltada para a filosofia grega do que para a realidade das pessoas, né? E essa salvação apresentada pela mensagem reformada é a salvação que o indivíduo, né, toma, né? Além de nós termos um contexto em que a educação e a Bíblia chega para todos, a importância, né? Aí em Angola a gente tem aí, né, claros desafios de diversas línguas, o Ubuntu, o Kimbundu, o Kikongo, além de muitas outras, né? Mas isso, aí no caso o irmão Ubuntu, né? Então o que acontece? A Bíblia precisa estar na língua de todos os povos, alcançar a todo mundo, né? E essa salvação pela fé que nós recebemos por essa mensagem, ela é individual. Como é individual, inclui todo mundo, né? Esse indivíduo, a fé que ele tem não depende de estar no grupo, mas de ter e receber Cristo de fato na sua vida através da fé para fazer a diferença. Então nós temos um caminho muito interessante nessa fé, vamos dizer assim, protestante, evangélica, né, quando ela vai influenciar tremendamente a realidade da educação e do desenvolvimento que acontece nesse cenário. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, é muito importante destacar alguns aspectos muito fundamentais da Escritura que precisam ser vistos, né? Primeiro, vale a pena reforçar que o nosso desafio é entender as Escrituras. E para entender as Escrituras, é necessário compreender alguns aspectos fundamentais. Primeiro, não se pode lidar com a Bíblia como se ela fosse uma revelação do tipo meramente mística ou esotérica. Eu conheço gente, por exemplo, que abre a Bíblia e fica repetindo certos textos, como se fosse um mantra, né? Como se a gente tivesse na Bíblia um livro mágico. Aliás, tem pessoas que levam a Bíblia para dar sorte no dia, né? Como se fosse uma superstição. Não, mas eu estava com a Bíblia na minha sacola, na minha mochila, na minha mala, e então Deus me protegeu. Na Bíblia não é um livro como se fosse uma espécie de objeto supersticioso, né? Não é o caso, né? O que nós vemos é que a Bíblia é um livro para ser compreendido. Ele tem palavras que estão em linguagem humana, que precisa se estudar como estudamos um livro de maneira literária, né? Na literatura, como é que nós aprendemos as coisas? Vale lembrar, por exemplo, Atos 8, quando Filipe se aproxima da carruagem onde está o eunuco, né, que aliás é um africano lá da Etiópia, né, e vai falar com ele para o evangelho chegar muito cedo em África, né? O que ele vai dizer? Eu não estou a entender o que eu estou a ler. E então Filipe vai dizer, né? Olha, ele vai explicar e vai dizer o que é que o profeta Isaías. Isso quer dizer que a Bíblia é um livro que precisa ser compreendido, precisa ser estudado. Agora, quem é que tem condições de entender a Bíblia? Somente uma autoridade, um bispo, uma pessoa especial? Não. Todos são capazes e são responsáveis por entender o que o texto sagrado nos apresenta. Portanto, nós vamos ver em Atos 17, quando Paulo vai chegar lá em Tessalônica, ele encontra um grupo
que são chamados, né, depois que ele sai de Tessalônica, ele vai um pouco mais abaixo, pegando ali o caminho na direção de Atenas, e quando ele chega, lá estão os de Bereia, os bereanos. O texto de Atos diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles examinavam com atenção, com interesse, para ver se as escrituras estavam corretamente explicadas e citadas por Paulo. Então, Paulo não ficou ofendido, né, aborrecido. Olha, como é que eu estou a falar e esses homens estão querendo ver se é isso, não estão me respeitando. Não, não é. Nós precisamos averiguar, mas só que estudando corretamente. Então, todo mundo pode e deve entender a Bíblia. É necessário estudar um pouco de hermenêutica, de interpretação das Escrituras, conhecer. Hoje temos bons livros, ferramentas de estudo, até mesmo bíblias de estudo, que nos ajudam a entender o texto no seu sentido original. O que foi que ele quis dizer, e isso é algo que está à disposição de todos. Agora, quando lemos a Bíblia, devemos entender que estamos diante da palavra de Deus. O texto bíblico é muito claro em nos dizer que a Bíblia é inspirada por Deus. E aí ninguém pode se esquecer do texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz que nenhuma profecia da Escritura vem de interpretação pessoal. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens que falaram da parte de Deus, inspirados, impelidos pelo Espírito Santo. Isso é importante porque se alguém vai ler a Bíblia como um livro meramente humano, ou com uma ideia de que essa parte aqui é boa, essa parte aqui não é, e ele não aceita a inspiração que garante na Bíblia a sua autoridade, nós não podemos, de maneira nenhuma, caminhar adequadamente na nossa jornada, né? A Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, é um livro que tem plena autoridade. O texto bíblico, muito nitidamente, vai nos apresentar a Bíblia inspirada como referência, né? Uma palavra muito importante que os bons contextos evangélicos têm dito: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é a nossa referência, né? Jesus orou ao Pai dizendo que os seus discípulos deveriam ser santificados na verdade, e diz: a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é referência. Isso é importante por quê? Porque ainda que eu precise entender contexto, eu precise interpretar adequadamente, eu preciso sempre compreender que o texto bíblico é normativo, que ele é diretriz. Nesse caso, né, nós temos aí, com certeza, né, a suficiência das Escrituras, no sentido em que a Bíblia não precisa se apoiar em nenhuma outra fonte de autoridade, em nenhuma outra referência que venha tomar o seu lugar, ou pelo menos competir com ela, esteja na mesma condição. Então, um livro teológico, uma boa teologia sistemática, são discussões que têm erros e acertos, declarações pertinentes e indevidas. As Escrituras são infalíveis, são autoridade, são inerrantes, são palavra de Deus e são suficientes, no sentido em que elas não precisam de nenhuma outra referência que venha a, vamos dizer, legitimá-las ou estar na mesma posição. Portanto, é muito claro que as Escrituras se apresentam para nós como revelação de Deus. E aí vem um aspecto importante para entendermos, né?
o texto bíblico se apresenta com clareza, né? As expressões são assim diz o Senhor. A Bíblia diz claramente e ela é palavra divina, né? Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ela se coloca como palavra divina, se apresenta com nitidez, e através da ação do Espírito na história, nós temos a definição do cânon, com seus 66 livros, um livro com plena autoridade, sem erros, confiável, mas é muito importante entender o que devemos compreender sobre a revelação bíblica. A revelação bíblica não é uma revelação exaustiva sobre Deus e sobre o ser humano. Por que isso é importante? Porque enquanto algumas pessoas têm uma ideia de que a Bíblia é um livro ultrapassado, equivocado, que tem alguns textos bons, outros que não são tão bons assim, do outro lado, algumas pessoas podem imaginar que qualquer coisa que vamos fazer tem que estar na Bíblia. Então, se um indivíduo vai fazer arroz, feijão e carne, ele vai dizer, como é que a Bíblia fala que devemos cozinhar isso aqui? Mas isso não está escrito na Bíblia, porque o texto bíblico não tem a intenção de ser exaustivo. A Bíblia nos apresenta quem Deus é, de onde nós viemos, qual é a origem dos nossos problemas e qual é a diretriz de Deus para a nossa redenção. Ela não nos fala sobre o comportamento dos leões, né, em detalhes. Ela não nos ensina como é que devemos construir um computador. Ela não tem esse objetivo. Por isso, algumas pessoas, quando leem um texto, por exemplo, eu encontrei umas pessoas dizendo, não, eu não acredito que existe adolescência, porque essa palavra não tem na Bíblia. Esse tipo de compreensão está equivocado, porque o texto não tem a intenção de falar sobre esses assuntos. Isso, Deus se revela a sua existência, o seu poder, por meio da criação, né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós temos a revelação divina, como Romanos 1 diz, da existência e do poder de Deus na criação. O ser humano, como é a imagem de Deus, tem uma consciência moral. Num certo sentido, ele revela algo de Deus para si mesmo. Nós temos revelação de Deus no eixo da história, né? Vários povos, né, como Paulo vai mostrar lá em Atenas, em Atos 17, tem algum entendimento sobre Deus. Existe, né, uma graça comum disponibilizada aos seres humanos, e temos a revelação específica de Deus a nós na pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia é uma revelação específica daquilo que envolve o que devemos saber sobre Deus, sobre nós, sobre as nossas necessidades e dificuldades e o caminho da redenção. Então, isso é importante para a pessoa não confundir as coisas e tentar apontar erros na Bíblia que, na verdade, não estão lá. A pessoa entendeu equivocadamente essa questão. E muita gente imagina que, porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a mensagem de salvação é clara, que o texto bíblico pode ser compreendido sem um estudo aprofundado. E isso não é o caso. Muitas igrejas, em Angola, no Brasil, na Europa, no mundo todo, têm se perdido por causa de uma superficialidade no entendimento da doutrina, da fé, deixando de lado isso. E as pessoas perguntam, mas as coisas de Deus não são simples? Não é bem o caso, né? A salvação é simples. Você crê em Jesus Cristo, tem os pecados perdoados e você é salvo. Tá bem. Mas veja o que o próprio apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro capítulo 3. Ele vai dizer, né, que o nosso amado irmão Paulo escreveu, conforme a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu de forma a dizer coisas difíceis de entender,
que os ignorantes e os instáveis estão a torcer, como fazem as demais escrituras, para a própria destruição deles. Quer dizer o quê? Se não estudar a Bíblia adequadamente, corretamente, com devida atenção, com o preparo correto, o meu entendimento estará prejudicado. Então, assim, a igreja tem a responsabilidade de levar a Bíblia com seriedade. Um pastor, um pregador, não pode ser uma pessoa que tenha apenas boa vontade, que ter preparo, né, de maneira completa. E é claro, como revelação de Deus para nós, com autoridade suficiente, verdadeira, que é completa e que nos traz o caminho de Deus, a Bíblia não pode ser, que talvez seja um problema que nós enfrentamos, né, aqueles que estudam mais a Bíblia, ser um livro que é recebido só pelo entendimento e pela razão. Muita gente tem estado a falar, às vezes, e com razão, que algumas pessoas que estudam a teologia se tornam frios de coração, perdem a paixão pela missão, perdem o coração no envolvimento na obra de Deus. E o que nós vemos? Que a palavra divina revelada na Bíblia não é apenas uma coletânea de doutrinas abstratas. A Bíblia é diretriz para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa caminhada. Quando nós vemos, por exemplo, como é que o salmista lida com a palavra de Deus, é muito bonito, né? Veja, por exemplo, o Salmo 19, né? Ele vai dizer que os preceitos do Senhor são mais doces do que o mel, mais, né, do que o destilar as gotas dos favos de mel. Então, ele compara, né, a palavra de Deus como algo muito delicioso, como algo agradável ao paladar, né? Nós vamos ver, por exemplo, no Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, e um elogio à palavra de Deus, né? 22 consoantes hebraicas, 8 versículos para cada uma, totalizando o Salmo, e nós vamos ver coisas lá que da seguinte maneira: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Então, a Bíblia precisa alimentar nosso entendimento, nossa compreensão, mas o nosso coração também, e ser colocada em prática na nossa vida para que funcione como um exercício, né? Porque a palavra de Deus, uma coisa bonita que eu já vi alguns teólogos dizerem, que nós cremos na parte da Bíblia em que nós praticamos, né? Porque mostra que eles são realmente verdade na nossa vida. Portanto, diante desse fato em que nós celebramos a reforma, e quando nós vamos ver a história da reforma, algumas coisas não são tão bonitas assim, né? Temos guerras entre os europeus, temos lá a Guerra dos 30 Anos, que vai terminar com a Paz de Westfália em 1648, tem coisas que não são lá muito simpáticas para serem ouvidas, porque nós não estamos a celebrar os reformadores, mas sim o que eles descobriram. Eles eram homens, seres humanos, falhos, né? Cometeram erros, cometeram equívocos, tiveram grandes acertos, mudaram a história, fizeram coisas extraordinárias, mas o conselho para perceber o que deve ser visto é para onde eles olharam, qual foi a realidade, não que eles, porque muita gente imagina, né? Não, a reforma é que criou essa visão. Não, a reforma não criou nada, ela redescobriu uma verdade que já existia desde o tempo da igreja primitiva e que se perdeu. A reforma quer voltar às raízes, e as raízes é que Deus falou, Deus se revelou. Essa revelação está na Escritura Sagrada, e essa Escritura Sagrada é nossa referência, nossa diretriz, absolutamente suficiente e que certamente deve ser considerada na nossa vida, e, portanto, nesse momento de celebração, devemos voltar
a nossa atenção de olhar de novo para onde os reformadores olharam para colocar no centro, né, o que acontece no culto reformado. O lugar central é o púlpito. O lugar central é da Bíblia. O lugar central é da proclamação da palavra divina, e que isso seja uma realidade tanto na vida dos pastores e irmãos angolanos como brasileiros e do mundo todo também. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos então encerrar essa primeira parte, vamos agora prosseguir aí para a continuação. Ok. Reverendo, muito obrigado pela exposição bíblica. Já tem algumas perguntas, mas eu levanto uma outra situação. Sendo a Bíblia a regra de fé e prática das igrejas evangélicas, principalmente da tradição reformada, essa situação que levanta-se sobre, principalmente no Brasil, o pastor Eddie Bene, que diz que nós precisamos atualizar as escrituras sagradas. Se isso deveu-se, principalmente no Novo Testamento, ele apresenta o texto físico, que é o mais antigo, e o texto maioritário. Eles acham que alguma coisa está errada, devíamos atualizar as escrituras, e sendo que a Bíblia é a regra de fé e prática, e é a palavra de Deus, ele é o princípio e o fim. Vamos lá, são duas coisas diferentes, né? Nós temos a Bíblia como o livro mais bem documentado da antiguidade. Então, nós temos muitos manuscritos do Antigo Testamento, em hebraico, em aramaico, e do Novo Testamento em grego. É verdade que, até o século XVI, nós tínhamos o que nós podemos chamar primeiro de um texto receptus, desde a época de Erasmo de Roterdã, baseado nos manuscritos bizantinos, e que depois, num trabalho mais detalhado, chegou ao que a gente chama de texto majoritário. Mas, para dizer bem a verdade, depois que alguns outros manuscritos foram estudados e deram origem ao que foi chamado de texto crítico, né, reverendo, as diferenças entre eles são muito limitadas. A principal diferença é entre a expressão Cristo Jesus e Jesus Cristo. Então, eu acho que é uma briga totalmente desnecessária, porque são coisas limitadas, pequenas e irrelevantes, né? Então, nós, claro, devemos fazer um estudo técnico avaliado para observar quais são os manuscritos que, de fato, parecem representar o texto original. E os estudiosos falam, olha, nós temos aí de 90% a 99% do Novo Testamento tecnicamente apurados, e eu não vejo nenhuma interferência na doutrina por causa disso. Agora, esses comentários que vocês ouviram do que foi falado no Brasil, e às vezes tem sido falado em outros lugares, eu acho que foi, vamos dizer assim, uma expressão não tão clara de como as coisas devem ser entendidas, né? A Bíblia não pode nem deve ser atualizada, no sentido em que ele é um texto definido do jeito que ele se apresenta. Ninguém vai, por exemplo, atualizar as Institutas de Calvino. Isso é uma obra histórica. O que está escrito, está lá. Não tem como atualizar o texto. Então, muita gente, eu não sei, eu nem ouvi toda a mensagem que foi apresentada, tal, né? Mas o que está sendo divulgado e falado por aí, eu não sei dos detalhes de tudo, mas o que nós precisamos entender é que muitas pessoas talvez possam interpretar equivocadamente o assunto e achar que a Bíblia, no seu conteúdo, precisa ser atualizada. Isso de jeito nenhum, né? A Bíblia é um livro encerrado, é um livro canônico, não tem como melhorar a Bíblia. A Escritura é suficiente, ela é verdadeira. Onde é que está o problema? O problema não está em atualizar a Bíblia, o problema está em interpretar a Bíblia. Essa que é a questão.
A interpretação da Bíblia, ela é fundamental e essencial, e para se fazer isso, precisa estudar corretamente. Como é que se interpreta a Bíblia? Nós precisamos entender que eu tenho que conhecer o contexto original, por que o texto foi escrito, para quem que ele foi escrito, e o que ele estava respondendo. E muito texto bíblico, por exemplo, ele está contando o que aconteceu, mas aquilo não é normativo. Aquilo está falando do que aconteceu. Abraão mentiu no Egito. Não está dizendo que eu devo mentir, está dizendo que aconteceu aquilo com ele lá. Então, quando você entende o contexto, entende bem as línguas originais, entende as questões culturais, você vai, com o estudo adequado e com ferramentas hermenêuticas, entender o princípio que está sendo considerado lá. Esse princípio, que é o ensino da parte de Deus, isso sim deve ser aplicado na nossa vida. Agora, é claro, ninguém vai pegar, nenhum grupo cristão consciente vai pegar qualquer texto bíblico e vai ler esse texto literalmente, sem entender esse contexto, e vai aplicá-lo, porque isso é, inclusive, impossível. Por exemplo, Jesus disse o quê? Se a tua mão faz pecar, corta. Se o teu olho faz pecar, arranca. E a gente sabe que isso não foi entendido literalmente. Por quê? Porque os discípulos não cortaram a mão. Os discípulos não arrancaram os olhos. Nem na época de Jesus eles entenderam isso literalmente, quer dizer que isso não era uma coisa literal, né? Nós precisamos perceber, através de compreensão linguística, literária e cultural, como entender o texto e como aplicá-lo. Então, eu acho que toda essa discussão que houve de um lado e de outro, faltou explicar adequadamente o que é que, de fato, a gente quer dizer sobre a relação da Bíblia com a realidade do contexto que nós temos hoje diante de nós. Sim, eu acredito que a própria Bíblia ela é clara e já nos dá sempre resposta quando levantamos situações equivocadas para contradizermos as Escrituras, como a segunda carta de Pedro responde no capítulo 1, versículo 20, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, então homens santos falaram da parte de Deus movida pelo Espírito Santo. Mesmo que escreveram, nem foram inspirados, só foram movidos pelo poder do Espírito Santo. Realmente, a Bíblia é tão clara, mas as pessoas às vezes querem tirar aquilo que satisfaz só a carne, a sua vontade. É um grande perigo. Acabam interpretando de maneira errada, tem razão. É mesmo, é mesmo. Reverendo, temos aqui o jovem Nunda, diz assim: boa noite, senhor pastores. Antes agradeço a forma sábia, científica como está a ser detalhada o tema. Primeiro, a Bíblia de Lutero, ou a Bíblia luterana, de Lutero, impressa pela primeira vez em 1534. Esta Bíblia é diferente em termos de tradução em relação aos originais e é a mesma que usamos hoje. A diferença na tradução em algumas Bíblias não distorce os originais. Terceiro, o professor, quando fala de interpretar a Bíblia, podemos enquadrar esta vertente? Muito boa pergunta. Vamos lá para entender o que acontece, né? Lutero, quando vai traduzir a Bíblia, ele até fez um bom trabalho naquilo que é chamado da Luthers Übersetzung, no Novo Testamento. Quando chegou no Antigo Testamento, a coisa ficou difícil, né? Você vê bem que nós vemos que o Novo Testamento, 3 meses ele terminou, e ele começou a reforma em 1517, a Bíblia saiu só em 1534. Por quê? Como é que nós vamos traduzir o Antigo Testamento? Aí a coisa ficou difícil. Por quê? Porque nem Lutero, nem os monges na época entendiam hebraico suficientemente. E foi muito difícil, eles até se aproximaram de estudiosos judeus, né? Esse trabalho demorou muitos anos, né? Porque como é que eu vou traduzir as partes dos animais, né, que são oferecidos no sacrifício?
Então, é necessário entender que o que Lutero fez foi extraordinário, juntamente com o que temos da parte de João Ferreira de Almeida, de Reina Valera, de Giovanni Diodati em italiano, Luís II em francês, as várias versões nas línguas principais, né, onde o ambiente da reforma acontece, mas eles tinham limitações, né? Tanto é que em alemão, a Bíblia de Lutero hoje tem uma versão que é chamada revisada, né? Porque o conhecimento que nós tínhamos sobre o grego, o hebraico, no século XVI é muito menor do que hoje. É importante destacar que a arqueologia só tem 200 anos, né, de trabalho. E nesses 200 anos, o que a arqueologia descobriu revelou tanta coisa sobre o mundo grego, o mundo hebraico, o mundo do antigo Oriente Próximo, sobre as línguas, a cultura, a questão e o conhecimento que nós temos aumentou muito. Até os manuscritos do Mar Morto só foram descobertos agora no século XX, né? Então, qual é a questão? A questão não é que a Bíblia mudou, não é que nós temos que mudar nada, o nosso conhecimento mudou. E como o nosso conhecimento mudou, nós temos traduções feitas no ambiente contemporâneo que são traduções mais bem fundamentadas. Pouca gente está a saber que João Ferreira de Almeida era adolescente quando começou a traduzir a Bíblia para o português. E não só ele era adolescente, como ele morreu antes de terminar. Quem terminou foi um holandês, Jacobus Oppedenacker. E essa Bíblia completa só foi publicada em 1753, sendo que o Novo Testamento tinha sido terminado em 1681. Então, o trabalho, né, de tradução é muito difícil, né? E hoje, quando temos uma tradução feita em qualquer língua, nós temos especialistas que entendem de áreas diferentes, eles fazem um trabalho conjunto. As traduções históricas são boas, são importantes, marcaram época, mas tem coisas que o conhecimento mais aprofundado hoje nos dá um entendimento mais adequado. Então, nós precisamos sempre estar em busca da verdade, estudando o texto com profundidade. Da mesma maneira como um médico do século XVII sabia menos que um médico hoje, e as pessoas em Angola há 200 anos tinham menos conhecimento do que tem hoje em várias áreas, isso também acontece nos estudos bíblicos sérios. Então, não podemos mudar a verdade de Deus, nem as doutrinas fundamentais da fé, mas algumas coisas nós acabamos conhecendo com mais detalhes com os estudos aprofundados que as pesquisas estão nos trazendo. Muito obrigado. Está conosco o reverendo Luís Saião, um dos grandes teólogos na área da teologia reformada. Ele é pastor batista e aceitou o nosso convite para hoje ministrar este tema, a suficiência das Sagradas Escrituras, e nós agradecemos imenso. O reverendo tem aqui uma pergunta, apesar que já respondeu o reverendo. O Jeremias Paulo diz uma pergunta, pastor. Ouvimos dizer que o Papa pressupõe a atualização da Bíblia Sagrada, incluindo assim alguns livros. Mas como isso vai impactar a comunidade cristã mundial? Será positivo ou negativo? Acho que isso tem a ver com esse. Bom, em primeiro lugar, eu não acredito, não tenho certeza se a gente pode afirmar de fato que o Papa está querer mudar a Bíblia e os livros da Bíblia, né? Eu já ouvi isso, mas não está confirmado que isso vai acontecer, se ele quer fazer algum tipo de atualização da Bíblia, não é o caso, acho que não. Mas aí nós temos uma dificuldade com a teologia católica nesse sentido, porque o que a visão reformada vai dizer? A visão reformada diz, a base de tudo é a Bíblia. Como é que eu sei que uma igreja está andando corretamente? Se ela está fundamentada nas Escrituras. Então, a Bíblia é a base e a igreja se fundamenta na Escritura. Na cabeça, no pensamento católico é diferente. A base de tudo é a igreja.
Existe um ditado latino antigo famoso que extra ecclesia nulla salus, né? Ou seja, fora da igreja não há salvação. Então, como a Igreja Católica entende que a Igreja Católica é o centro de autoridade, ela se vê no direito de colocar a tradição da Igreja na mesma posição de igualdade em relação à revelação bíblica. Por isso que eu entendo que a Igreja não tem muita razão para mexer na Bíblia, já que ela coloca a sua própria autoridade, que ela entende histórica, na mesma condição. E aí está a diferença, porque a igreja, por exemplo, né, ela referendou os livros deuterocanônicos, né, apócrifos, no Concílio de Trento, no século XVI, né, e aí a igreja se sente na autoridade de colocar, de questionar, de mudar, porque a autoridade final está na igreja. E isso que toda a visão da reforma fundamentada na Bíblia não pode concordar, porque é bem diferente da visão da suficiência das Escrituras. Professor, muitas pessoas depreciam o valor da Bíblia, geralmente pelo facto de algumas das suas histórias serem repletas de milagres extraordinários. Alguns até chegam a perguntar como Jonas sobreviveu no ventre de uma baleia e como o povo atravessou o Mar Vermelho. E eles fazem a seguinte pergunta: não é a Bíblia um livro cheio de lendas e de histórias inacreditáveis? Então, quando nós vemos a Bíblia falar sobre como tudo começou, ela diz lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? E você pergunta para as pessoas, você acredita que o universo, o mundo foi criado por Deus? A vasta maioria das pessoas vai dizer, claro, acredito que isso tem que ter surgido de algum lugar e de alguma força ou poder superior. Mas vamos falar a verdade, é muito mais difícil criar o universo do que colocar um homem na barriga de um peixe, né? Então, é interessante porque a pergunta que se levanta é se nós acreditamos que toda a realidade pode ser explicada apenas por fatos naturais. Se essa cabeça que veio da Europa, né, racionalista, iluminista, que entende que só é realidade aquilo que a minha razão explica. Nós que conhecemos alguns fenômenos espirituais, conhecemos algumas coisas, sabemos que a razão não explica tudo. Então, se temos lugar para alguma coisa que é além da ordem natural, que é sobrenatural, nós temos lugar para milagres, né? Milagres são o mesmo agir de Deus. Deus age dentro da ordem natural, às vezes ele age de um jeito que está fora do sistema normal que conhecemos, mas continua sendo o agir soberano de Deus. E a Bíblia fala que certas coisas na história aconteceram de maneira extraordinária. Aí não temos o que discutir. A pergunta é: a pessoa acredita que isso é possível ou não acredita? Se a pessoa fecha completamente a possibilidade, olha, o milagre, a pessoa não acredita quando vê o milagre. Por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro e os seus opositores queriam depois matar Jesus e Lázaro. Então, se a pessoa já tem uma resistência a qualquer ideia de milagre, é muito difícil que ele vá aceitar. O texto bíblico fala, sim, da abertura do Mar Vermelho, e eu não tenho dificuldades com isso. Aliás, eu já estive várias vezes na região, e tem um lugar ali na região do Sinai que é muito apropriado para onde aquilo pode ter acontecido. E a Bíblia fala de coisas, porque se nós negarmos a situação que envolve milagres, o texto bíblico não fará diferença para nós, porque a coisa mais importante chama-se a ressurreição de Jesus. Se não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, então a Bíblia, de fato, vai acabar sendo um livro que não tem muita razão de ser, né? Jonas foi engolido por uma baleia. Bom, o texto bíblico diz que quem o engoliu foi um Dag Hagadol, foi um grande peixe. Isso não é uma coisa tão extraordinária assim, né? Pode ser, segundo alguns especialistas, um cachalote que vive no Mediterrâneo.
né? E ele sobreviveu lá. Bom, o texto está dizendo que foi algo milagroso. Então, aí eu preciso entender, né, se eu acredito que algo extraordinário vai acontecer ou se eu não acredito. O texto bíblico faz questão de dizer que foi milagroso e que não dá para explicar a realidade só por elementos naturais. Eu acredito na Bíblia como palavra de Deus e entendo que esses milagres foram ações extraordinárias da parte de Deus para mostrar o seu poder e a sua atuação no eixo da história. Okay. Sim, realmente nós acreditamos na soberania de Deus e Ele é poderoso. E um dos grandes temas fundamentais é Gênesis, como dizia Assis Spru. A grande diferença é que nós começamos com Deus que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então já há uma grande diferença. É claro, muito grande. Com certeza. Sim. Professor, como explicar esse dilema até que sempre tem surgido sobre a tradução, onde se diz a equivalência normal e a equivalência dinâmica? Alguns dizem que não, eu prefiro mais a equivalência dinâmica, outra, eu prefiro a equivalência normal. Será que isso atrapalha a suficiência das escrituras sagradas? Bom, isso não atrapalha a suficiência das escrituras, porque as escrituras são suficientes em si e são suficientes a partir do texto original, né? Okay. A pergunta que nós fazemos é como é que eu vou comunicar essa ideia numa outra língua, né? Bom, vocês em Angola conhecem bem, porque a maioria fala português e fala também uma outra língua totalmente diferente, né, como é o caso do Ubuntu ou do Kikongo e tal. Quando nós estudamos o hebraico antigo, é uma língua completamente diferente. É um outro jeito de ser, de pensar. Por exemplo, no hebraico não existe o verbo ser ou estar no presente. Não tem verbo. Como é que aparece nas nossas Bíblias que dizem que são equivalência formal? E, na verdade, precisa suprir, porque não tem sentido, né? A coisa não tem. Ó, temos o nosso amigo Temístocles da Grécia, amigo nosso que está a acompanhar aí conosco, hein? Então, Angola, Brasil e Grécia, nosso guia especializado em arqueologia da Grécia aí. Nosso amigo, muito conhecedor, muito das coisas no original. Então, a língua grega antiga, a língua hebraica antiga é diferente. Quando nós vamos traduzir, a pergunta é, eu devo seguir a forma ou o sentido do texto? Nós devemos fazer essa pergunta quando nós fazemos tradução na nossa língua, quando eu vou traduzir do português para o Ubuntu, quando eu vou traduzir do alemão para o português, eu vou sempre fazer uma tradução literal? Não, porque é incompreensível, né? Por exemplo, a língua alemã, que é uma língua da Europa, que não é tão longe do português. Se eu for falar que eu quero comprar uma camisa vermelha hoje, eu preciso dizer, hoje quero eu uma vermelha camisa comprar. Essa é a ordem. Isso não tem sentido, é muito estranho em português. Então, quando nós temos a forma da língua antiga, do grego koiné, ou do hebraico e do aramaico, funciona de uma maneira completamente diferente. Como é que nós devemos fazer? Às vezes, a equivalência formal é suficiente. Por quê? Se eu digo, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Essa frase é muito simples. Não há muito o que inventar. Mas, quando eu tenho uma outra frase muito diferente, por exemplo, quando Sara está com Abraão naquele episódio de Gênesis capítulo 20, que eles chegam diante dos filisteus, lá do Abimeleque, ela vai dizer assim, né, vai ser dito para ela que isso sirva como um véu entre os teus olhos. O que quer dizer isso? A frase quer dizer que isso sirva para reparar a tua honra. Mas é uma expressão idiomática. Como é que eu vou traduzir isso literalmente? Isso não tem sentido. Tiago 1,2, literalmente no grego, diz
que tem de grande gozo quando cairdes em diversas tentações. Mas não é esse o sentido do texto. É quando passarem por diversas provações. Então, às vezes, o literal é enganoso. Na língua portuguesa, nós temos uma expressão que é muito comum, que nós dizemos pois não. O que quer dizer pois não? Quer dizer sim. Posso sentar-me aqui? Nós respondemos pois não. Eu vou traduzir isso para o inglês como for not. Uma pessoa que fala espanhol, que é próximo do português, ao ouvir pois não, não entende, porque é uma característica da língua. Então, nenhuma forma é melhor do que a outra. Nós, na verdade, precisamos traduzir um texto conforme a exigência do texto. Às vezes, uma tradução literal e de equivalência formal fica bem e comunica corretamente, não precisa pôr nada. Mas, às vezes, não comunica. E quem conhece o hebraico mesmo de verdade, vai saber que não tem nenhuma tradução realmente com equivalência formal, porque o hebraico é muito mais complexo do que as pessoas podem imaginar para permitir uma tradução puramente literal. Isso é impossível de línguas muito diferentes. Okay. O jovem Nunda insiste mais uma vez, professor, Nunda Santos. Ele faz aqui a pergunta, diz que Gênesis, quando fala da criação, eu entendo e acredito que Deus criou os céus e a terra, mas hoje consigo entender que Deus criou o universo e tudo o que há nela. O que são os planetas também. Como posso enquadrar em Gênesis 1 a criação dos outros sistemas solares que existem, bem como os seres extraterrestres? Então, excelente pergunta, e aí nós precisamos responder para o nosso amigo aí que a palavra céus é uma referência ao universo, a tudo aquilo que nós vemos quando olhamos para uma noite estrelada, né? É interessante que quando termina a criação, né, que assim foi terminada o exército dos céus e da terra, né? Exército quer dizer cada coisa no seu lugar, né? Então Deus, na frase de Gênesis 1, criou todas as constelações, todo o universo, e não somente céu no sentido espiritual, né? Agora, existem vidas em outros planetas? A Bíblia não responde isso. Não faz parte, essa que é a questão que a gente falou, né? Não faz parte do propósito da escritura discutir isso. Se existe algum tipo de vida em outro planeta, ou eles vão um dia aparecer por aqui, né, ou os cientistas aí, através da NASA ou de outra expedição, vão encontrar algum tipo de vida em algum lugar. O texto bíblico não está preocupado, qualquer coisa que nós vamos dizer sobre isso é mera opinião pessoal, o texto bíblico não responde isso, mas sim, Deus criou todo o universo, é isso que significa Hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra. Ok. Muito obrigado. Há uma outra acusação que se levanta contra as escrituras sagradas, que dizem que a Bíblia está de contradições, como nos evangelhos sinóticos, e também eles levantam muito o censo que fez Davi. Primeiro Samuel, nós encontramos uma outra coisa. Primeiro livro de Crônicas, capítulo, também encontramos uma outra coisa. Como o professor pode explicar essa acusação tão terrível que diz que a Bíblia está cheia de contradições? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que as pessoas estão dizendo que é contradição. Algumas dessas contradições são facilmente compreendidas. Por exemplo, Provérbios 26:4 e 26:5 diz o seguinte: responda ao tolo conforme a sua estutícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. O outro texto diz em seguida: não responda ao tolo conforme a sua estutícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos, né? E então responde ou não responde? Depende. Às vezes é preciso responder para que ele fique no seu lugar. Às vezes não deve responder para que você não fique semelhante a ele.
Então, você entende o que o texto está dizendo. Quando nós pensamos num texto que parece ser uma contradição, a gente precisa entender que a narrativa bíblica está falando de autores diferentes com perspectivas diferentes sobre um determinado acontecimento. E esses autores não têm necessariamente uma perspectiva contraditória, eles têm uma perspectiva complementar. Por exemplo, tem uma narrativa que fala no Evangelho que foi curado um cego. A outra fala que foram 2 cegos. Como é que nós devemos entender isso? É simples. Foram 2 cegos, só que um dos evangelistas fixou a sua atenção num cego específico, porque isso era importante para o seu propósito, o seu enfoque. E, ao contrário do que nós imaginamos, as diferenças do evangelho não são provas de contradição, são provas de autenticidade. Por exemplo, vamos supor que eu estou a viajar de carro pelas ruas de Luanda. E lá temos uma colisão, há um acidente, e vamos ter que conversar com a polícia para ver o que aconteceu. Se temos 3 pessoas que são testemunhas e que vão encontrar o policial para explicar o que houve, e todos os 3 falam exatamente a mesma palavra, tudo igualzinho, sem nenhuma variação, o que toda a gente vai pensar, o policial vai pensar? Esse testemunho não é autêntico. Essas pessoas combinaram. Eles estão falando as palavras iguais porque eles devem ter passado a informação um para o outro e estão repetindo. Quando eu tenho um texto bíblico com uma leve variação entre Mateus, Marcos e Lucas, é que eles estão falando de maneira autêntica. Você vai olhar bem, a história essencial é a mesma, existem detalhes diferentes por causa da intenção específica do autor, mostrando que o texto de fato faz sentido. Quando nós lemos Crônicas e lemos Samuel, na verdade o texto não é uma contradição, porque o texto primeiro é de Samuel. Crônicas é uma retomada daquele texto, e talvez a coisa mais estranha é que em Samuel está dizendo que foi o Senhor que acendeu a sua ira e levou Davi a fazer o censo, o recenseamento. E chega em Crônicas e diz que foi Satanás. E a pessoa diz, bom, ou foi Deus, o Senhor, ou foi Satanás. Na visão bíblica, uma coisa não se opõe à outra, porque Deus, como um Deus soberano, no final das contas, tudo que acontece, acontece por determinação ou permissão divina. Agora, como agente dessa permissão, Deus pode ter, como fez com Jó, permitido que Satanás agisse nesse cenário. Como na época de Crônicas, a discussão sobre Satanás, em função do momento do período persa, era importante, aí esse elemento aparece no cenário, discutindo o acontecimento em função dessa necessidade. Mas quando nós olhamos com cuidado, atenção, e entendemos tudo que está envolvido, a gente vai ver que a questão não é questão de contradição, é o entendimento correto do texto. Muito obrigado, professor. Realmente faltam apenas 7 minutos para terminarmos. Professor, realmente existe, isso levanta-se sempre, que existem muitos livros sagrados, como o islamismo tem a sua Bíblia, o budismo, e alguns têm levantado uma pergunta, até não só pergunta, uma afirmação, acomodar o pecado ou o mal de que, mesmo que esses não creem em Cristo, pode ser salvo pela misericórdia de Deus. Será que, reverendo, é possível essa afirmação? Porque a Bíblia, Jesus já disse, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então vamos lá. Fica bem claro que a Bíblia deixa muito nítido isso, que só há um mediador entre Deus e os homens, que ninguém
pode ser salvo, a não ser por aquele que, de fato, é o único Salvador, né? Por isso é tão importante anunciar o Evangelho a todos os povos da terra, né? Aí, e os seres humanos são responsabilizados diante de Deus, conforme Romanos, a partir da revelação e do conhecimento que eles têm de Deus, e por isso eles são responsabilizados e podem ser cobrados por Deus por isso, né? E a avaliação de Romanos é que todo mundo foi reprovado no teste. Não há nenhum bom, nenhum sequer, né? Todos aí, a depravação total do ser humano é uma realidade. Agora nós podemos levantar a seguinte pergunta. Veja que Abraão, você vai ler Romanos capítulo 4, ele foi salvo, diz o texto. Ele foi justificado pela fé. Mas a pergunta é, Abraão conheceu Cristo Jesus? E ele conheceu, se ele não conheceu, como é que foi a sua salvação? Romanos vai deixar claro que Abraão teve a sua fé na promessa do Deus que salvaria no futuro e salvaria através do Messias que haveria de vir. Então, Abraão não conheceu o nome de Jesus, não sabia detalhes, mas ele esperava no Deus que perdoa pecados e que é o Senhor soberano e, ao mesmo tempo, misericordioso. Então, a pergunta que nós levantamos é a seguinte: se na história humana os antepassados dos irmãos aí em Angola, antes de chegar no Evangelho, ou dos brasileiros aqui com a sua herança africana, indígena, europeia, e muitos povos que não conheceram, se na sua vida eles reconheceram os seus pecados e pediram ao Deus Criador misericórdia, se eles vão ser salvos ou não. Por quê? Juridicamente, diante de Deus, Cristo Jesus pagou os pecados. Ele conquistou a nossa salvação. A razão por que alguém é salvo é porque Cristo fez. E se essa pessoa um dia se arrependeu e buscou a Deus e pediu que Deus tivesse misericórdia da sua vida, a dúvida é se, por que Cristo pagou os pecados e essa pessoa, se isso vai alcançar a pessoa na eternidade. Eu acho que essa resposta só Deus pode dar. Mas talvez valha a pena nós pensarmos nessa realidade de que não é possível ser salvo pelas obras, não é possível ser salvo independente de Cristo Jesus, e pois ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas os mistérios dos caminhos de Deus são maiores do que nós podemos imaginar, e portanto, quem sabe na eternidade nós venhamos ter algumas surpresas nessas questões, sem deixar de ressaltar a suficiência das Escrituras e a suficiência única do sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Muito obrigado. Professor, acho que a última pergunta. Podemos explicar, professor, tendo o professor pensado nas traduções das Bíblias, em várias versões, aquelas Bíblias que têm cor vermelha, alguns dizem que realmente essas palavras que são mais sagradas, outros não. Apesar que já não aparecem mais, com muita frequência. Eu não sei, eu vi algumas dessas Bíblias assim tentando dizer que aqui estão as palavras de Jesus, né? Não, nós não podemos entender isso como palavras mais ou menos sagradas. Não, toda a Bíblia é inteiramente sagrada. É claro que no texto bíblico tem palavras até de Satanás tentando Jesus, a gente tem que entender isso, mas no conjunto do todo, toda a Bíblia tem valor igual como revelação divina, e nós não podemos fazer uma separação da parte que é melhor do que a outra, porque não é o caso. Devemos ter a Bíblia toda como palavra de Deus para nós. Muito obrigado, professor. Nós agradecemos imenso pela esta grande disponibilidade de estar conosco. Passar conhecimento é muito importante, porque o objetivo é mesmo glorificarmos o nome de Deus e Amém. cumprirmos o hino. E nós queremos pedir uma última palavra de encorajamento para todos nós e depois o professor encerrar com uma oração.
Quero agradecer de coração a oportunidade de ter estado com os queridos irmãos aí de Angola. Obrigado pela participação aí de todos. Mando um abraço aqui do Brasil para todos, né? E espero que Deus abençoe muito a igreja angolana e que ela cresça, né, de uma maneira especial, inclusive no seu potencial missionário, né? Tanta necessidade que temos, não só em Angola, como em outros países em África e no mundo todo. Eu queria ver, de fato, Deus abençoando os irmãos de modo especial. Nunca se esqueçam da centralidade da palavra de Deus, do valor fundamental, né, da Escritura como centro da nossa vida, e que Deus abençoe os irmãos a caminharem nessa direção. Então vamos terminar com uma oração aqui, pedindo que Deus nos abençoe de modo especial. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos nesse momento, oramos pela nação de Angola, ó Deus, com a tua mão especial sobre esse país, e que a tua graça venha a atingir todos os diferentes povos unidos nessa nação, para a glória do teu nome. Abençoa também o Brasil, abençoa-nos nesse momento de necessidade. Eu peço especialmente pelos líderes, pelos pastores, pelas igrejas da nossa nação irmã, para que o teu nome seja glorificado, a tua palavra ganhe o lugar que ela merece e o teu reino seja vitorioso. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.